Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre dar continuidade, a um tema, bastante interessante, que é a radiação eletromagnética. Bem, essa aula, desse exato momento, nós vamos continuar, a aula anterior, que foi uma aula intitulada, a radiação eletromagnética clássica no vácuo, né? E nessa aula, que já foi discutida, nós falamos sobre as equações de Maxwell, variantes tanto com a posição quanto no tempo. Falamos da equação da continuidade, como é que fica escrito os campos elétrico e magnético em função dos potenciais escalar elétrico e vetorial magnético. Obtemos as equações da onda para φ e para A, assumindo, um gauge chamado gauge de Lorentz, e que é uma escolha de calibre, que obedece às transformações de Lorentz, deixando a teoria eletromagnética invariante, de acordo com essas transformações. A partir das soluções dessa proposta, as equações diferenciais ficam desacopladas. Você precisa basicamente resolver uma equação da onda não homogênea para φ e para A. E aí propusemos algumas soluções para φ e para A, onde você tem aí variações temporais que obedecem aí, que não violam a causalidade, que é o tempo para essas radiações chegarem a um certo ponto, obedecendo aí a causalidade de acordo com a relatividade. E também obtivemos as equações, para E e para B da onda, tá? E hoje nós vamos continuar esse assunto, só que para uma situação peculiar. E qual é? A situação é que, se você tem certas regiões do espaço onde não há cargas, ou seja, o ρ é zero, densidade de carga, e não há correntes, ou seja, o J é nulo também, que isso significa também, traduzindo no espaço livre, como é que ficam as equações de Maxwell? Então, as equações de Maxwell, para essas situações, elas são reduzidas, em relação às equações de Maxwell originais, que foram vistas na aula 1. E aí são essas quatro equações reescritas, tá? Então eu vou ler aqui, ó, devido os campos elétrico e magnético terem agora divergência nula, então perceba que o div de E e o div de B são zero, Se eles são nulos, nós podemos dizer que tanto E quanto B são ditos campos transversos, tá? Isso implica que o campo elétrico, então no caso do campo elétrico, pessoal, se o div de E é zero, significa dizer que o potencial é uma constante. Potencial escalar elétrico. Então, se o potencial é uma constante, ele vai gerar um campo nulo, e o div de E, consequentemente, é zero. E aí, por escolha, já que há essa escolha de gauge, essa escolha de calibre, nós escolhemos esse φ como sendo zero. Você pode usar esse argumento a partir da 2.3, ou também dizer, se você está numa situação em que você quer calcular o campo numa região muito longe da fonte, que gera aquele campo, que no caso, se você está numa região muito distante, lembra que o φ ele é uma função que cai com o inverso da distância, E aí, nessa situação, você, quando for calcular o φ, ele vai a zero, Se for uma região muito distante, ele vai a zero, Um ponto onde você quer calcular esse potencial escalar e, consequentemente, o campo. Então, nessa situação, você pode dizer que se o div de E é zero, isso implica que o E é nulo, e logo o φ é uma constante que eu posso assumir como sendo zero. E aí, se eu assumo que ele é zero, eu tinha antes que o E era menos o grade de φ menos derivada no tempo de A. Então, o grade de φ, se ele é nulo, some, desaparece o gradiente, fica só o campo elétrico menos a derivada no tempo de A. Enquanto que o B permanece inalterado. O B era o hot de A, ele continua preservado ainda da aula anterior, tá? E aí, como é que fica, por exemplo, as equações da onda para φ e para A?
Então a equação da onda que nós tínhamos, né, uma equação da onda aí acoplada para φ, era essa que para resolver eu precisava encontrar a solução de A, né? E para A eu tinha essa equação aqui da aula anterior, né, uma equação da onda para A, mas para resolver eu precisaria encontrar φ. Então nós naquele momento da aula anterior, da aula 1, né, nós para desacoplarmos essas equações, nós utilizamos o gauge, a escolha, né, de calibre de Lorentz. E ao fazer essa escolha, preservamos aí a questão da causalidade, preservamos também uma teoria covariante, né, que é a teoria eletromagnética, vista de dois referenciais, né, um se movendo em relação ao outro de acordo com a relatividade, né, as transformações de Lorentz, elas vão ver o mesmo campo, E e B, então a mesma física, né? E aí quando você agora coloca para essas condições que nós estamos vendo agora, para φ igual a zero, né? Então φ é igual a zero, esse camarada aqui some, para regiões onde não há cargas e correntes esse camarada é zero, então fica que o div de A é nulo. Esse gauge aqui, que eu vou já falar sobre ele, é o chamado gauge de Coulomb, tá? Então na aula anterior, na aula 1, nós falamos do gauge de Lorentz, agora vamos tratar sobre o gauge de Coulomb, que é esse caso em particular, que é para um espaço livre de cargas e correntes, tá? E aí, se o div de A é zero, esse cara é nulo, o φ é zero, a derivada no tempo é zero, e aí fica, o J é nulo, então fica uma equação da onda para A, tá? Uma equação da onda agora homogênea, tá? O termo aqui é igual a zero, né? E isso aqui é a situação que fica para os potenciais A e φ. Então, para a equação do φ, você tem o calibre de Coulomb, o div de A é zero, e para a equação da onda de A acoplada, você reduz ela para essas situações, né, em particular, a equação da onda homogênea. E para os campos físicos, nós tínhamos a equação da onda não homogênea para E dessa forma: se o ρ é zero aqui some, J é zero some, então fica uma equação da onda homogênea para E e também para B, né? Nós tínhamos isso aqui, o D'Alembertiano de B menos μ0 rotacional de J, o J é nulo, então fica a equação da onda homogênea para E e B. Então, se fica uma equação da onda homogênea 2.9 e 2.10, se você aplicar os métodos, né, física matemática, aplicar as técnicas de solução de equação diferencial parcial, você pode mostrar que tanto a 2.9 quanto 2.10 assumem, né, uma solução em particular, que é soluções do tipo harmônicas, né, soluções oscilatórias, do tipo uma amplitude para o campo elétrico, uma amplitude exponencial de mais ou menos I k escala r menos ômega t, k é o vetor de onda, r é o vetor posição, ômega é a velocidade angular, t é o tempo, tá? Aqui uma amplitude inicial pode ter dois valores, lembrando que tanto a solução imaginária quanto a sua complexa conjugada são soluções aqui 2.11 que podem ser obtidas a partir quando você resolve a equação da onda aqui é 2.9, tá? Da mesma forma que para o campo elétrico, nós podemos obter também soluções parecidas para 2.10, né? Porque elas têm a mesma estrutura, né? O campo elétrico e magnético satisfazem ambos uma equação da onda homogênea, tá? E aí, consequentemente, né, o resultado 2.7 que nós obtivemos bem aqui, ó, ele pode ser, digamos assim, ele pode ser reforçado se você tinha antes o chamado calibre de Lorentz, né? Quando você assume que φ é zero, esse camarada some, fica só o div de A igual a zero. Então esse resultado reforça o que nós já tínhamos obtido aqui na 2.7. Esse resultado div de A igual a zero, ele é chamado de gauge de Coulomb, ou calibre de Coulomb. Ele é ligeiramente diferente do calibre de Lorentz, eu vou discutir agora quais são as principais diferenças, tá? Então, essa escolha de calibre de Coulomb, tá? É para teorias não covariantes, ou seja, que não é covariante de Lorentz, né? Então, quando elas não obedecem às transformações de Lorentz, tá certo? Cuja velocidade das partículas estudadas, né? No caso aqui, se nós estamos estudando, por exemplo, uma partícula que viaja à velocidade da luz, por exemplo, o fóton, ela não, ela o que é
aconselhável fazer é estudar o gauge, né, aplicar a teoria eletromagnética usando o gauge de Lorentz. Agora, se você está estudando partículas que a velocidade dela é muito baixa comparada à velocidade da luz, você pode escolher, né, o chamado calibre de Coulomb, né, ou gauge de Coulomb. Então, essa escolha, né, para esse tipo de gauge, para esse tipo de calibre, é para teorias não covariantes, que não obedecem às transformações de Lorentz, cuja velocidade das partículas estudadas são lentas, comparáveis à da luz, como, por exemplo, em estados ligados nos átomos, né? Então, você pode aplicar o gauge de Coulomb, química quântica, né? Física da matéria condensada, ok? É uma outra área da física bastante interessante, então você utiliza também o gauge de Coulomb. Física de materiais, né? Então você pode aplicar esse tipo de gauge aqui para resolver, né? Para entender como é que se dá a teoria eletromagnética nesse mundo, tá? E outras aplicações, tá? É particularmente útil para cálculos semiclássicos, né? Então, se é semiclássico, né? Então, ele vai usar um conceito até certo ponto de mecânica quântica e outro é uma ideia puramente clássica. Então, quando eu falo isso, né, o potencial vetor ele vai ser quantizado, mas a interação de Coulomb não. Então, por isso que é chamado semiclássico, tá? Nessas circunstâncias, os potenciais são escritos como. Então, perceba, anteriormente, na aula anterior, quando falamos do calibre de Lorentz, né, nós, para resolver as equações, né, 1.20 aqui, né, na verdade, 1.21 e 1.20, perdão, aqui em cima. Para resolver aqui as soluções 1.14 e 1.15, né, que são soluções para A e para φ que dependem da posição e do tempo, nós podemos concluir que as soluções têm uma estrutura para φ e para A 1.16 e 1.17, onde esse tempo T' é o tempo retardado, que obedece à causalidade, tá? E, bem, tem esse tipo de estrutura. Tá? Então, a radiação leva um tempo para chegar em algum lugar. Né? Ela tem um delay, né? Ela tem um tempo para poder atingir um certo ponto do espaço, né? Obedecendo esse termo aqui. Tá? Já no gauge de Coulomb, né? O que nós temos, né, é que o fio A ainda continua dependente da posição e do tempo, porém, esse tempo aqui não é mais o T', que obedece às transformações de Lorentz, aquela do tempo atrasado, né, ou retardado. Ele é um tempo instantâneo. Então, é como se a radiação tivesse uma velocidade, né, infinita. E, de fato, para esse tipo de situação, quando a velocidade das partículas são muito pequenas comparado à velocidade da luz, a propagação é quase que instantânea, né? A propagação da onda eletromagnética. O C é muito grande, né? Para qualquer tipo de velocidade que você esteja estudando daquele corpo, daquele objeto. Então a interação se dá quase que instantaneamente, né? Não levando um certo tempo, um certo delay lá, conforme as transformações de Lorentz. Então, o tempo é instantâneo. Então, o tempo que aparece aqui é o mesmo aqui. Não é o T' de acordo com o gauge de Lorentz, tá? Aqui nós estamos falando do gauge de Coulomb, tá? E aí, pessoal, eu digo o seguinte, olha, a natureza instantânea desses potenciais, né? Ou seja, uma coisa instantânea, acontece no mesmo instante, né? À primeira vista, parece violar a causalidade, né? Que é o que nós discutimos na aula anterior sobre lá o calibre de Lorentz. Uma vez que os movimentos de carga elétrica ou magnéticos, né, ou campo magnético, aparecem em todos os lugares instantaneamente, como mudanças nos potenciais. E aí, quando você faz isso, você pode justificar esse tipo de discussão, né? Porque aqui é T e aqui é o mesmo T, né? Não mudou, né? Quando você compara com a aula anterior, isso justifica observando que os próprios potenciais, tanto escalar quanto vetorial, não afetam os movimentos das cargas, né? Então, classicamente, esses potenciais eles não estão, digamos assim, influenciando, né, o movimento das cargas e das correntes, né? Não há esse tipo de discussão aqui. Então, e também tem a questão da velocidade da onda eletromagnética ser infinitamente maior do que a velocidade das partículas, então é como se fosse uma coisa quase que instantânea. Então, isso pode ser
considerada até certo ponto, tá certo? É interessante separar os campos, né? Uma outra discussão bastante relevante é que quando você faz certas escolhas de gauge, né, certas simplificações das equações de Maxwell, isso tem implicações tremendas, pessoal. Então, por exemplo, é interessante separar os campos com rotacional nulo, chamados de irrotacionais ou longitudinais, e outros cujo divergente é zero, denominados campos solenoidais ou transversos. Então, aqui, no nosso caso das equações de Maxwell, para regiões do espaço onde não há cargas e correntes, o div de E e o div de B são nulos. Se eles são nulos, eles são chamados de campos transversos, né? E e B são campos transversos, ou também pode ser denominados campos solenoidais. Então, essa classificação de campo é extremamente relevante, por quê? Porque quando você define o tipo de campo que você está estudando, no caso, se for o div do campo E e B, no caso, são nulos, então eles são solenoidais ou transversos. E isso vai implicar em quê? Isso vai implicar que se esses dois campos, o divergente dele é zero, isso vai implicar que tanto E quanto B podem ser obtidos a partir de um único potencial, que é no caso A. Tá? E esse A, ele obedece uma equação da onda, né, homogênea. E, consequentemente, se ele obedece a equação da onda homogênea, tanto E quanto B também irão obedecer, como nós mostramos aqui. Ó. Tá? E as soluções são ondas do tipo planas. Então, olha só que interessante. Então, a partir de uma simples não, a partir da análise de duas expressões aqui, nós podemos concluir todo esse arcabouço de conhecimento que vai simplificar e muito, né, as passagens, o entendimento, a compreensão das equações de Maxwell, né, das equações da onda e etc. Tá? Então, nesse caso que nós fizemos aqui, os campos são solenoidais ou transversos e o div de E e B são nulos e vai implicar, acarretar em todo esse processo. Uma outra situação em que você pode implementar aqui, na verdade, complementar a discussão, é quando você tem campos do tipo campos irrotacionais, né? Aqui, ó. Campos irrotacionais ou longitudinais significa dizer que o rotacional dele é zero, né? Então, quando você estuda, por exemplo, dinâmica de fluidos, né? E aí tem certas situações que o rotacional dos campos de velocidade das partículas, dos fluidos que ali se encontram, isso vai implicar numa série de escolhas. Uma dessas escolhas é que a pressão, por exemplo, o campo de velocidades, todos eles serão escritos a partir de um potencial escalar. Então é o contrário. Então aqui o div de E e B são nulos e, consequentemente, os campos físicos E e B são transversos e são escritos em termos do potencial vetor magnético. Já lá em fluidos, quando o rotacional do vetor velocidade, do campo de velocidade é zero, esse campo vai ser irrotacional, né? Ou também denominado de campo longitudinal, e, consequentemente, as variáveis físicas que lá são, quando você estuda fluidos, o campo de velocidade das partículas e o gradiente de pressão, né? Isso essas duas quantidades serão escritas todas em função de um potencial escalar chamado potencial velocidade, né? E aí toda a discussão vai vir a partir daí, ou seja, as equações vão se tornar mais simples, mais compactificadas, vai haver uma redução considerável aí na análise do dado problema, ok? Então, aqui ele diz, essa separação permite escrever os campos EB como uma função de um único potencial, como nas equações 2.5 e 2.6, que são essas aqui, ó. Tá? É interessante separar, não, aqui, existem, né, outros tipos de calibre menos usados na física. Então, aqui nessas aulas 1 e 2, nós falamos sobre o calibre, ou gauge, de Lorentz e o calibre de Coulomb. Mas existem outros tipos de escolhas na física que fazem uso desse gauge, dessa escolha, né? Tem, por exemplo, o gauge de Weyl,
multipolar, Fokker-Schwinger, Dirac e outros, tá certo? Então espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!